Um estudo recente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise Pesquisas, mostrou que os brasileiros estão gastando cerca de 6 bilhões de reais por mês em jogos e apostas online. O levantamento também destacou que mais de 40 milhões de pessoas participaram de alguma forma de aposta ou jogo online no último ano. No entanto, o crescimento desse mercado traz preocupações em relação ao endividamento dos consumidores e ao impacto no orçamento familiar. A gente vai falar mais sobre esse assunto com o Daniel Sakamoto, que é gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Daniel, que está aqui conectado comigo, bom dia, bem-vindo. Olá, Wilker, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Olha, confesso que eu fiquei impactado aqui com esse número, né? 6 bilhões de reais por mês sendo gastos ali por brasileiros em apostas, né? Esse levantamento mostra números impressionantes realmente sobre esse mercado de apostas online aqui no Brasil. Eu quero entender o que motivou a realização de um estudo como esse. Olha, esse é um assunto que atualmente está sendo muito discutido na mídia, mas desde o ano passado a confederação, que representa, né, lojistas de todo o Brasil, está de olho nessa movimentação das bets, essas casas de aposta e esses aplicativos e jogos eletrônicos. Aos poucos, a gente foi percebendo muito empresário relatando que seus colaboradores estavam demonstrando dificuldade financeira e, ao analisar um pouco melhor a situação, a gente percebeu que tinha muito a ver com jogos e apostas eletrônicas. Então, a gente resolveu fazer esse estudo para analisar realmente o impacto, como é que está esse mercado, e os dados realmente são muito preocupantes. E a conclusão é que, de fato, as pessoas estão deixando de consumir ali nas grandes redes para fazer apostas online. Dá para a gente fazer essa leitura a partir desse estudo que vocês fizeram? Com certeza, a gente sabe que esses 6 bilhões por mês, eles estão deixando de ser utilizados em várias áreas da economia e estão sendo revertidos para os jogos online. Então, aquilo que a gente considerava ali que era um momento de diversão, se tornou, sem dúvida alguma, uma armadilha financeira e também emocional. A gente sabe que o endividamento das famílias está crescendo, a inadimplência também está alta, e aí grande parte do valor que poderia ser revertido em gastos básicos são direcionados aí para esse esquema de jogos e apostas, que a gente sabe que no fundo, quem ganha dinheiro é a banca. Então esse é um problema, não só para o consumo, mas também para as famílias como um todo. Isso tem trazido aí uma grande crise econômica e social para o Brasil. A gente vai destrinchando esse estudo e a gente vai percebendo alguns hábitos, né? Vocês trouxeram lá que 72% dos usuários optaram por fazer os pagamentos ali a essas casas de apostas, esses jogos também, né? Tudo isso acaba sendo englobado nesse estudo. Usou o Pix para fazer esse pagamento. Talvez essa facilidade tenha colaborado também para que as pessoas partissem para essa forma de lazer, entre aspas. Pois é, os dados da pesquisa, eles trazem para a gente alguns elementos que precisam ser melhor analisados para entender como combater isso que a gente está chamando de epidemia. Isso é um problema sério de saúde que impacta tanto a parte financeira quanto a parte emocional. Os dados trazem aí, por exemplo, o Pix como preferência, as apostas esportivas também são preferência em relação àqueles jogos eletrônicos, estilo roleta, estilo pôquer. Tem um dado também da frequência. Mais de 20% de quem joga afirma que joga pelo menos 3 vezes por semana. O gasto médio é um gasto médio alto, aproximadamente R$ 186. E aí tem outros dados que trazem bastante preocupação, que tem a ver, inclusive, com a autoconsciência, né, de quem é um consumidor dos jogos e das apostas. Por exemplo, 18% afirmam que já foram negativados por conta de dívidas no jogo, 15% deixam de pagar alguma conta ou de comprar alguma coisa para jogar, e 25% falam: admito que gasto mais do que eu deveria com jogos eletrônicos. Então, os dados estão aí para a gente poder trabalhar, e o nosso objetivo com ele é abrir um debate com a sociedade, com o poder público, buscando aí discutir um pouco a questão da regulação disso que a gente tem chamado aí de epidemia, um problema socioeconômico. Ô Daniel, o gasto médio com apostas subiu para R$ 267 nas classes AB. Esse número é preocupante do ponto de vista financeiro, né? E você trazendo esses dados aí de pessoas que inclusive já foram negativadas por conta das apostas, isso me fez pensar aqui que
Talvez haja até uma subnotificação, né? Porque ao responder um questionamento sobre esse, muitas pessoas provavelmente se sentem envergonhadas ali de dizer a verdade. Viu que você tem toda a razão. Esses dados eles podem até estar subestimados. A gente percebe que todas as classes sociais estão utilizando dos jogos e das apostas, mas a grande preocupação são nas classes mais baixas, porque o impacto financeiro acaba sendo maior. Então a gente percebe que um estudo como esse é capaz de revelar que tanto homens quanto mulheres são sujeitos a isso, classe social e idade. Está bem pulverizado nas camadas sociais, e isso realmente desperta uma preocupação, não apenas do lojista, que acaba tendo ali uma parte do recurso não indo para o seu empreendimento, mas, na verdade, como a sociedade como um todo. Os colaboradores desses lojistas também estão com dificuldade, as famílias acabam sendo impactadas. Então, o nosso olhar é um olhar mais amplo, e entendendo que realmente é um problema que precisa ser melhor debatido e discutido, não só entre a sociedade, mas também com o poder público. Certamente isso vai ter que começar a ser visto como um problema de saúde pública, inclusive, né? Quais que são as principais preocupações da CNDL ao revelarem esses números aqui? Olha, a principal preocupação é o impacto negativo que os jogos e as apostas têm na sociedade. A gente sabe, por exemplo, que bebidas alcoólicas e cigarros são super regulados, tem várias restrições de publicidade, e no caso das bets, a gente não está vendo isso. A gente sabe que a educação financeira é muito fraca no Brasil, então as pessoas elas acabam estando vulneráveis a isso que a gente chama também de armadilha. É uma armadilha porque, em geral, óbvio que pode ter uma pessoa ou outra ali que tem um bom resultado, mas depende muito de sorte, e que no fundo, as bets é que são as grandes beneficiárias desse dinheiro. Então, essa regulamentação disso no Brasil, para nós é prioridade, porque o impacto, como eu falei, não é a preocupação apenas no varejo que está sendo afetado, mas no caso da sociedade como um todo, colaboradores, famílias, isso tudo a gente vê que alta inadimplência, endividamento das famílias é um problema que afeta o país como um todo. E a partir desse levantamento, dá para a gente traçar um perfil aqui dos usuários, dos apostadores brasileiros? Olha, certamente existem ali aqueles que são mais propícios, mas como eu te falei, de maneira geral, o estudo mostra que, independentemente da classe social, do sexo ou da idade, esse hábito das apostas e jogos está pulverizado em todas as camadas sociais. Então a gente precisa ficar atento, não dá para estigmatizar como é um homem de idade média, de classe social baixa. Não, na verdade, toda a sociedade está, sim, adepta. Existem várias modalidades, então, dependendo da modalidade, existe ali um público mais suscetível, mas, de maneira geral, acho que para começar esse debate, para trazer isso para a discussão, é importante a gente trazer de maneira ampla, porque os dados mostram que realmente está bem pulverizado. Tá certo, Daniel Sakamoto, muito obrigado pelo tempo aqui com a gente, por fazer esse alerta, né, para quem nos acompanha, às vezes como forma de lazer ou para o uso recreativo não tenha problema, mas as pessoas às vezes perdem o controle, e aí que mora o risco, né, tá aí o perigo da gente ceder a essas apostas online, e é muito atrativo, né, Daniel? A gente vê muito marketing em cima, muito dinheiro sendo investido em publicidade dessas casas de apostas, então a gente precisa ter bastante cuidado, afinal não está fácil para ninguém ganhar dinheiro, mas perder é simples, né? Obrigado. Pois a gente tem falado, né? Essa questão deixou de ser uma brincadeira, é algo sério. Vamos levar isso para a discussão mais profunda e buscar soluções. É uma questão de saúde, né? Um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. É isso, gente. Tem que tomar cuidado, né? Ter responsabilidade ali, algo sério, tá mexendo com a vida das pessoas, com o orçamento das famílias, gente deixando de cumprir seus compromissos financeiros por conta dessas apostas online. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado e buscar ajuda, não tem que ter vergonha não, tá?